Nunca fui muito fã dessas coisas de aplicativo de namoro, mas depois de tanto ouvir minha amiga Clara insistir, resolvi tentar. Eu já tinha 40 anos e, para ser sincera, parecia que o tempo estava voando. Sempre cuidei dos meus irmãos, dos meus pais ou dos casos complicados no trabalho, onde sou assistente social. Esse lado cuidadora é como se fosse automático para mim. Mas, com isso, sempre acabava deixando minha vida pessoal de lado. Quando abri o perfil no site de namoro, confesso que me senti meio perdida. E foi assim que, no meio de várias conversas superficiais e encontros frustrantes, apareceu Jorge Inácio. O perfil dele não chamava muita atenção. Algumas fotos em trilhas e uma descrição que parecia mais um relatório do que um convite para conhecer alguém. A primeira vez que nos encontramos, eu fiquei surpresa. Jorge era ainda mais reservado do que eu tinha imaginado. Um tipo sério e introspectivo. Tinha algo nele que parecia esconder mais do que mostrava, o que só me deixava mais curiosa. Passamos horas falando de coisas aleatórias, e de algum jeito foi diferente dos outros encontros. Ele tinha uma calma, quase um jeito de quero ficar aqui, mas não quero me expor demais, que eu entendia bem. Acho que por ter carregado tantas responsabilidades, eu mesma não sabia direito como era relaxar ao lado de outra pessoa. É estranho dizer, mas, naquela primeira conversa, vi muito de mim nos silêncios de Jorge, nas pausas e nas tentativas meio desajeitadas de puxar assunto. Com o passar das horas, fui me sentindo mais à vontade e nossa conversa acabou tomando um rumo inesperado. Em um momento de impulso, contei a ele sobre minha rotina, os cuidados com meus pais, a preocupação constante em ser o suporte de todos ao meu redor. E como, no fim das contas, isso me deixava exausta. Ele me ouviu com uma atenção que não estou acostumada. Normalmente, as pessoas se distraem, mudam de assunto ou dão aquelas respostas prontas. Mas Jorge realmente escutava. Quando terminei de falar, ele apenas assentiu. Sem julgamentos, sem conselhos. Parecia entender o peso invisível que eu carregava. E só aquele silêncio me deu uma sensação de conforto que eu nem sabia que precisava. Foi aí que percebi que ele também tinha as próprias batalhas. Não foi uma confissão direta, mas pequenas frases soltas, coisas que ele mencionava de um jeito quase acidental. Uma delas ficou na minha cabeça. Ele comentou sobre a dificuldade em confiar, em se abrir completamente, como se estivesse sempre com um pé atrás, mesmo com pessoas próximas. Isso me atingiu de um jeito inesperado, porque eu também vivia uma luta parecida. A diferença era que ele parecia ter aceitado esse traço em si mesmo, enquanto eu ainda tentava lutar contra. Esse detalhe me fez ver que, talvez, nossa conexão fosse mais do que um acaso. Era quase como se nossos medos se espelhassem um no outro. À medida que a noite avançava, a conversa foi ficando mais leve. Falamos sobre coisas simples, lugares que gostaríamos de conhecer, filmes que marcaram nossa adolescência, até mesmo comidas favoritas. Rimos bastante quando ele mencionou que adorava sorvete de pistache. Uma escolha que eu nunca entenderia, já que sou do time do chocolate. Essas pequenas descobertas me fizeram sentir como se estivéssemos desvendando camadas que nunca mostramos a ninguém. Não sei explicar, mas por algum motivo, eu me sentia segura com ele, como se aquela fosse uma versão de mim que estava escondida há muito tempo, esperando alguém que não me cobrasse nada para aparecer. Antes de perceber, já era tarde, e precisávamos ir embora. Caminhamos até o ponto de táxi, e eu senti um misto de conforto e nervosismo ao seu lado. Não sabia se ele ia me dar um abraço, um beijo, ou se só ia dizer tchau e ir embora. Mas, para minha surpresa, ele apenas ficou ali, em silêncio, com aquele jeito sereno e observador, como se estivesse esperando o momento certo para falar. Quando ele finalmente quebrou o silêncio, disse que gostou da noite, que era bom estar com alguém que não o forçava a ser diferente. Achei essa fala tão sincera e inesperada que me pegou de surpresa, mas tudo o que consegui responder foi um "eu também". Enquanto voltava para casa, fiquei com a cabeça cheia de pensamentos. Era engraçado como, em poucas horas,
Jorge tinha conseguido mexer comigo de um jeito que há muito tempo ninguém conseguia. Aquele nosso encontro não tinha nada de extraordinário, mas ao mesmo tempo, era como se fosse exatamente o que eu precisava. A sensação de ter conversado sem pressa, de ter encontrado alguém que parecia carregar o mesmo medo de ficar sozinho, era algo quase reconfortante. E embora eu não quisesse admitir, a ideia de vê-lo de novo já estava martelando na minha cabeça. No fundo, acho que eu queria me agarrar a esse pequeno alívio, essa possibilidade de que, talvez, não fosse tarde demais para encontrar alguém que me entendesse. Nos dias que se seguiram, continuei pensando em Jorge. Aquela conversa tão simples ficou ecoando em mim, e percebi que era mais do que só curiosidade. Tinha algo mais profundo ali. Talvez uma necessidade de entender se a gente realmente se completava de algum jeito. Fui tomada por uma mistura de empolgação e insegurança, como se estivesse numa montanha-russa emocional. Parte de mim queria se proteger, já que, afinal, era fácil criar expectativas e depois se decepcionar. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava dar uma chance. Mesmo com todas as minhas dúvidas e medos, havia algo em Jorge que me chamava. E talvez, pela primeira vez, eu sentisse que essa busca por alguém para dividir a vida poderia realmente ter algum sentido. No fim de semana seguinte, marcamos de nos encontrar de novo. Dessa vez, ele sugeriu um parque perto de onde ele morava, um lugar que ele disse gostar porque era tranquilo e afastado. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em um banco, sob a sombra de uma árvore, com um livro nas mãos. Aquele jeito dele, calmo e introspectivo, me passava uma sensação estranha de paz, como se, por um momento, o resto do mundo ficasse em segundo plano. Nos sentamos lado a lado e começamos a conversar, como se já nos conhecêssemos há anos. Era natural, fácil, quase como se nossas presenças já se completassem. E isso me fazia sentir, ao mesmo tempo, assustada e encantada. Conforme a tarde foi passando, senti uma vontade crescente de abrir meu coração. Eu queria contar a ele sobre o quanto era difícil lidar com a pressão de encontrar alguém, sobre como era viver com o medo constante de acabar sozinha, sem ninguém com quem dividir os dias. Por um instante, hesitei, mas ele percebeu meu desconforto e me olhou com aquele jeito firme e paciente, como quem diz: "Tudo bem, pode falar." Então, deixei as palavras saírem. Falei do meu medo de ficar sozinha, da minha batalha interna entre o desejo de estar com alguém e a insegurança de me abrir. Ele apenas ouviu, mais uma vez. E quando terminei, colocou a mão sobre a minha, num gesto que foi muito mais significativo do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Naquele momento, percebi que estava diante de alguém que não precisava falar muito para se fazer entender. E isso me tocou profundamente. O toque dele, simples e direto, era uma resposta. Não precisava de promessas, nem de palavras grandes, porque ele estava ali, comigo, compartilhando aquele instante, sem pressa, sem pressão. E foi quando me dei conta de que talvez eu não precisasse ter medo de estar sozinha, porque, ao lado dele, a solidão parecia um conceito distante. Ainda havia muitos pontos de interrogação entre nós, claro, mas, por alguma razão, naquele instante, nada disso parecia importar. Só o que importava era o fato de que, por um momento, nós dois estávamos dispostos a enfrentar nossos medos juntos. Quando nos despedimos, o caminho de volta para casa foi cheio de pensamentos. O que quer que fosse aquilo entre nós, era algo que eu ainda não conseguia explicar completamente, como se fosse um tipo de conexão que vai além das palavras. Desde então, nunca mais nos encontramos, mas a lembrança daquele dia e do jeito como ele segurou minha mão ficaram guardados comigo. Hoje, quando me vejo sozinha de novo, penso que ele me ensinou que mesmo que a vida seja cheia de incertezas, às vezes, tudo que a gente precisa é de um instante de sinceridade com alguém para transformar o medo em esperança. E isso, por mais simples que pareça, me faz acreditar que, de algum jeito, ainda existe uma chance para mim.